Saudamos a todos com a paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos ao Palavras Cruzadas da nossa querida Igreja do Barreiro. Hoje, em torno da lição número 2, do quarto e último trimestre da lição da Escola Sabatina, em que eu e o amado Cláudio Durão estaremos a falar sobre a morte num mundo pecaminoso. Lembrar aos amigos que nos assistem que estamos num novo trimestre, repito, estamos a falar sobre a morte, sobre morrer e sobre a vida eterna ou a esperança futura. E dizer que são lições muito intelectuais, não que as outras não fossem, mas aqui, se calhar pelo perfil do autor, esmerou tanto e entendemos que puxa muito pelo leitor, pelo estudioso da Palavra de Deus, por aqueles que gostam de acompanhar a lição da Escola Sabatina. E dizer que na semana passada, já que vamos falar sobre a lição número 2, falamos tanto da queda num universo criado perfeito. Eu não estou sozinho, como já estão a ver, e já o anunciei. Estou com o amado Cláudio Durão e em poucos minutos ou em algum tempo que Deus permitir, estaremos aqui a falar sobre a morte num mundo pecaminoso. É isso, Beneneco. E obrigado pela introdução. E é sempre um prazer enorme estar aqui a falar da palavra de Deus e com a tua companhia também. Quer dizer que essas lições, tal como tu já disseste, são lições muito técnicas e requerem de nós, como estudantes da lição, da Escola Sabatina e da Bíblia, irmos pesquisar, não é, aprofundar essas questões que têm muito a ver com assuntos doutrinários e assuntos que nós não conseguimos falar apenas porque ouvimos. Temos que falar porque lemos e aceitamos essas verdades. Exatamente. Porque a questão da morte é algo que assusta, mas também traz esperança ao ser humano. O ser humano quer saber se existe vida após a morte. Exato. Não vamos tratar sobre a questão da imortalidade da alma como tal, mas da esperança que existe em Cristo Jesus, porque Ele é o primogênito dos mortos, não é? A esperança que existe em Cristo Jesus por intermédio do pecado que simbolizou a morte do ser humano. Por isso é que Paulo, em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, deixou-nos essa mensagem de que, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Exatamente. Então, eu acredito que o Beneco vai nos conduzir ainda sim. nesse estudo e vamos então contribuindo com alguns comentários. Com certeza. E gostaríamos de destacar sumariamente que antes da queda do homem, só Satanás e os seus anjos terão estado em rebeldia contra o Senhor, contra Deus. Mas após a queda da raça humana, provocada ou originada, podemos assim dizer, em Lúcifer, que se tornou Satanás, e como disse muito bem já o amado Cláudio Durão, através do texto de Romanos 5:12, o pecado entrou na humanidade através de um só homem. Agora, importa também dizer que Deus é soberano em si mesmo. E isso significa dizer que só Ele sabe, pode e entende atribuir honra especial a quem Ele quer. Por que eu estou a dizer isso? Porque no céu e no governo celeste perfeito que é, e sempre será,
Deus terá escolhido Jesus para ser aquele que iria criar também o nosso mundo. Também por quê? Porque já o tinha feito para com o universo. Pois. E nisto, portanto, quando Deus passa essa prerrogativa para Jesus Cristo, Lúcifer, antes de Satanás, alimentou inveja, alimentou ciúme, ódio contra Cristo e se opôs totalmente ao governo divino. E aqui abro um parênteses para dizer que a inveja, o ódio, o rancor, o ressentimento são armas poderosíssimas para matar quem as carrega. Realcemos isso. Outra coisa que nós não entendemos é que na lição 1 nós aprendemos, né, a queda num universo perfeito. Nós nunca vamos entender, enquanto não vier a eternidade, como é que no céu, num lugar perfeito, onde Lúcifer, que depois se transformou em Satanás, não tinha onde se apegar, ele não tinha um status quo antes de mal e não tinha não havia condições a priori de mal e não tinha quem se apegar, dizer não, eu vou por esse caminho, estou aí por esse caminho porque A, B, C, D bebem, fumam, drogam, invejam, matam. Não havia isso. Isso aprendemos na lição 1. Na lição 2 que estamos a falar agora, Adão, embora com desculpas que não colhem, terá se apegado. Eles acusaram-se um ao outro, reprovando a criação, porque Deus terá lhes avisado que, embora vocês estejam no lugar perfeito, há risco de vocês se cederem à tentação. Mas, para além de ceder, se exporem à tentação, caírem. Ou seja, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, eles fizeram o contrário. No caso, a Eva, que depois passou para Adão. Resistiram ao diabo e depois é que se submeteram a Deus, mas quando foram para Deus, já era tarde. Pois, e aqui há um aspecto importante. Lúcifer, o nome Lúcifer significa portador de luz. Pois. Logo, dos anjos criados, era o ser mais elevado. Exatamente. Mas ainda assim, sentiu ciúmes da divindade, principalmente da posição de Cristo. Isso. Agora, e tal como o Benaneco disse bem, Deus avisou os nossos primeiros pais da existência do rebelde. Exatamente. E mais do que isso, deu-lhes instruções claras de que provariam a sua lealdade a Deus ou ao inimigo. Exatamente. Instruções claras. É como um pai dá instruções claras a um filho. Não abram a porta, ainda que toquem a campainha, mas o que? Não abram a porta. Exato. Quando estiverem na rua, não andem com estranhos, com pessoas desconhecidas. Exato. São instruções claras do pai. Agora, a minha pergunta é: Adão e Eva, diferente de nós, não tinham, eles não sabiam o que é o pecado. Eram seres perfeitos, puros. E ainda assim, hoje, nós muitas vezes dizemos que a culpa é de Deus por eles terem caído em tentação. Exatamente. Está a ver? Mas isso não colhe. Isso não colhe. Porque a obediência não é cega. A obediência que Deus esperava até do próprio Lúcifer, dos anjos que lá estão puros, que se mantêm puros, e daqueles que caíram, e, ou seja, idem aspas, ou por arrasto, para Adão e Eva, é uma obediência, ou seja, não é no vazio, não é no, é uma obediência que passa por aquilo que você escolhe. E Deus dá sempre essa possibilidade. Então, estás a querer dizer, Benaneco,
Sim. que nós, em Deus, somos livres para escolher. Exatamente, somos livres para escolher. Porque, por isso é que Deus disse, de toda árvore, comam livremente, excepto a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Só que assim, por causa do em função do livre-arbítrio, que também regia e rege a vida de Satanás, infelizmente, Exato. ao longo desses anos todos. Não é? E como é que eu vou rebuscar aqui um pouco, né? Então, o livre, ou seja, Deus disse, certamente morrereis. Então, Satanás, e isso também tem que ver com a introdução, vendo a impossibilidade de continuar no céu, não porque Deus não quisesse, mas porque, como Saul, e aqui importa introduzir aqui a figura de Saul, como Saul colocou no seu coração de que o que eu pretendo, o ser mais alto do que Deus, ou pelo menos mais do que Cristo, e Saul disse, eu não posso ceder o meu reino a Davi. Não posso. E viveu todo o tempo, até a morte, perseguindo Davi erradamente. Portanto, Deus já sabia isso. Volto outra vez no livre-arbítrio. Adão e Eva, e no caso Eva, foi pela lógica humana. Se a serpente, a médium, ou seja, aquele que conhece os factos sobrenaturais, supostamente, está até comer o próprio fruto que Deus proibiu, e não está a morrer, está a falar comigo, que mal terá se eu também comer? Não, ele está a comer e está continuando a falar. Portanto, a lógica humana era que as restrições claras que Deus deixou, em que, usando mal o livre-arbítrio, eles teriam consequências graves para a vida e para a eternidade. Não fazia sentido, como disse muito bem o amado Cláudio, não fazia sentido, porque a serpente estava a comer e não tinha morrido. E mais, antes daquele momento, nunca tinham conhecido o pecado. Portanto, Eva se deixou levar pela lógica. Ou seja, eu comer esse fruto, o que tem? O que é mais grave? O que de grave é? Eu comer isso quando até a serpente está a comer e nem está a morrer. Se nós nem sequer temos... E eu comparo também com os antediluvianos. Nunca tinha chovido, como é que vai chover? Nunca houve pecado, como é que vai surgir? Que mal é esse que vai surgir depois de comer esse fruto? A lógica humana deixa cair num fundo que, se não fosse pela provisão divina, não sairíamos de lá. Pois, e Eva esqueceu que, embora possa parecer ilógica, a palavra de Deus é sempre confiável. Exatamente. E hoje em dia, sabe, Beneneco, enfrentamos situações semelhantes na nossa vida, onde somos sempre postos a escolher entre confiar em Deus e obedecê-lo ou desconfiar e desobedecer. Exatamente. E há aqui um outro princípio que salta à vista, que Eva nunca devia ter se separado do seu marido. Não se sabem as razões, nem temos conhecimento se foi a primeira vez que ela se viu sozinha ou longe do marido. A verdade é que o mal já está feito e nós precisamos de fazer unicamente a nossa parte. Exatamente. Então, eu penso que... Sim. E nessa cena dizer que os enganos de Satanás foram muito específicos. Deus disse, Deus disse, de toda árvore que está aqui no jardim, comam livremente, excepto, e Satanás disse, é assim que Deus disse que de toda árvore vocês não podem comer de toda. Deus não disse que não comam, excepto. E também Deus disse, se vocês decidirem comer, vão morrer. E ele disse,
ele passou por cima da palavra de Deus. Não vão morrer. Ele disse que não vamos morrer. Até porque a serpente nem está... eu já disse há pouco. A serpente não está a morrer. Né? E aqui há um outro ponto. O autor nos diz que a vontade de conhecer, às vezes, nos leva a um perigo tal que ele propõe, e entendo que isso é a vontade do Espírito Santo, que não nos deixemos levar pela busca constante do nosso coração de que não, eu tenho mesmo que conhecer isso. Há um provérbio antigo que eu conheci, né, através dos nossos antepassados, dos meus pais, e não sou, que a curiosidade matou o gato. Ou seja, o gato é tão curioso em saber o que está numa lata, num recipiente, onde provavelmente só entra a cabeça dele, o corpo todo não entra, e depois a cabeça já não sai. Ou seja, a curiosidade matou o gato. Ou seja, quando nós quisermos saber tudo e muito mais, pode ser perigoso. Porque Satanás disse, Deus vos quer proibir de vocês saberem o que é certo, o que é errado. Ou seja, e mais do que isso, se você não comer, Deus estará a te proibir de ser igual a Ele. Mas eles já eram igual a Deus. Ou pelo menos, né, na essência, né? Porque passamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, é porque Adão e Eva eram iguais a Deus. Mas Eva disse, isso faz todo sentido. Deus nos quer privar de algo que a gente não pode saber. Então, o autor diz, é melhor que não vamos para além daquilo que Deus nos pede, porque ao irmos para além daquilo que Deus nos pede, ou espera que tenhamos, vamos cair no querer conhecer muito mais e perdermos o foco, no caso. O conhecimento em si mesmo pode ser prejudicial. É melhor que seja sobre aquilo que Deus quer que saibamos. Pois, e aqui dizer que duvidar de Deus pode nos levar a argumentar sobre o que na realidade nos leva à morte. Sim. Às vezes vamos duvidar de Deus em questões que nunca deveríamos colocar dúvida. Exato. Porque na realidade essa nossa dúvida pode nos levar à morte. Foi o que aconteceu com Eva. Exatamente. Aquela dúvida que ela teve. E depois o inimigo é astuto. Ele não começou com uma tentação, mas fez uma declaração vaga, a qual Eva poderia facilmente responder. Exato. Está a ver? E, com base na resposta da Eva, é que o inimigo chama então a atenção de Eva. É mesmo isso que Deus disse. Será realmente que Deus quer o seu bem? Será que Deus é verdadeiro? Será que Ele não está a esconder algo de ti? Exato. Então, a dúvida, muitas vezes, vai nos levar a argumentar sobre assuntos que, na realidade, nos podem levar à morte. E é a morte eterna. Exatamente. Tá vendo? E, sim. E é sobre a morte eterna que, graças a Deus, Jesus Cristo venceu no nosso lugar, em que o inimigo, que já naquele dia, que não sabemos quanto tempo passou entre o ouvido de Deus e o dia da tentação e, consequentemente, da queda, o inimigo terá passado a falsa crença, ou seja, terá implementado, terá instituído a falsa crença da imortalidade do ser humano, mas no caso da alma. Exato. E passou desde aquela altura, passou a ideia, e passa a ideia, ainda, e será pior mais daqui à frente, de que o ser humano tem alma em si mesmo. Tem o corpo e tem a alma.
quando nós, pela palavra de Deus, e essa, como dizia Arão na jornada dos israelitas no deserto, que os desígnios de Deus e a sua palavra não deveriam ser questionadas por nós. Pois. Então, certamente não morrereis. Nós podemos até morrer, mas a nossa alma estará ali a pairar. Por isso é que, em muitos funerais e em volta, em vários óbitos que nós já vamos assistindo, infelizmente, temos essas palavras assim, ouvimos sempre essas palavras, que a sua alma descansa em paz. Por quê? Porque ao longo das eras, reis, reinos, presidentes, ex-presidentes, governos, religiões, etc., vão passando a ideia de que quando a pessoa deixa de respirar, é só o próprio corpo que fica, que fica inapto para a vida. Mas aqui duas vertentes. O fôlego vai para Deus que o deu e o corpo volta para a terra, que é dali onde foi tirado. Agora, quando Jesus voltar, porque no céu só estão Moisés, que conheceu a morte, Elias não conheceu, Enoque não conheceu, e outros que ressuscitaram quando Cristo também ressuscitou, que a Bíblia não diz os seus nomes. Quando Jesus voltar, aqueles que morreram em Cristo, é preciso ter atenção aqui nessa questão da morte. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque, é assim, nós perdemos parentes, pai, mãe, irmãos, amigos, e nós não sabemos se a pessoa, antes da morte, terá de ser completamente a sua vida para Cristo e dizer, não, fica descansado, meu irmão, estamos a consolar, fica descansado, minha irmã, fica descansado, meu amigo, que o teu pai, que o teu irmão, que o teu avô estará conosco no dia da ressurreição. Mas a gente não sabe isso. Nós não sabemos. Não que a gente não queira, mas a gente não sabe. Portanto, é um engano. Por isso é que vemos corpos de ex-presidentes, ex-reis, etc. Aí, mumificado, uma prática antiga, né, do Egito, em que muitos povos, ainda no nosso tempo, usam, porque entendem que só o corpo é que desapareceu ou deixou de ter vigor, mas a alma da pessoa anda por aí. Pois, porque essa questão da imortalidade da alma foi lançada já no Jardim do Éden. Exatamente, sim. E depois de os nossos primeiros pais, Adão e Eva, terem provado do fruto da ciência do bem e do mal, eles não morreram logo. Sim. E isso também ajudou a difundir a ideia de que, afinal, o homem não morre. Não morre, exatamente. É imortal. E praticamente, como é que eu digo, não podemos encontrar nenhuma civilização que não pense que temos uma existência consciente após a morte. Ó Beneneco, até o cristianismo e a sociedade secular em que vivemos vieram abraçar essa mentira. Sim. Tá vendo? Até o cristianismo. Tá vendo? Mas a palavra de Deus é clara. A alma também morre. Tá vendo? A alma morre. Morre. A alma morre. Agora, em quem devemos crer? Em Deus ou em Satanás? Em Deus, em Deus. E aqui, crendo em Satanás, como fizeram Adão e Eva, embora começou com Eva, crendo em Satanás, as consequências daquele terrível ato, que parecia ser insignificante, foram e são trágicas, terríveis, incomensuráveis. Ou seja, após aquele ato de Eva, que depois passou para Adão, eles, Adão e Eva, passaram a ter medo de Deus. O autor diz que eles entraram num mundo da teofobia. Passaram a ter medo de Deus. Em vez de amá-lo. Em vez de respeitá-lo. Fizeram medo e se esconderam dele. Exatamente. Psicológica e socialmente, Adão e Eva passaram a se envergonhar e passaram a se acusar.
fisicamente passaram a sentir cansaço e passaram a trabalhar muito. E do ponto de vista ecológico, a natureza deixou de ser bela. É claro que nós hoje vemos muitas coisas boas na natureza após a queda. Mas antes da queda, e o que eles foram assistindo dia após dia, mexeu tanto com eles que choraram amargamente, segundo a irmã White. Muito mais do que perder um filho. Ela escreveu isso que como é que eu leio aqui? Diz que no murchar da flor e no cair da folha, os primeiros sinais da decadência, Adão e sua companheira choraram mais profundamente do que os homens fazem hoje pelos seus mortos. Exatamente. Então, foi tão grave. Eles, como se diz, caiu a ficha deles e entenderam que aquele ato de Eva foi tão grave que nós hoje, tanto desde lá para cá, ele quando viu Deus a degolar o cordeiro, a passar em sofrimento, tipificando o Cristo que sofreria por nós, que viria dele, depois nos sacrifícios seguintes, a degolar animais, o animal sofre ao lhe tirar a vida. Ele entendeu que aquele ato era, do ponto de vista humano, imperdoável. Mas, pela providência divina, a esperança é certa. Eles estão salvos. E nós temos que fazer a nossa parte para estarmos salvos. E dizer ainda que, do ponto de vista da ecologia, as altas temperaturas atuais, os fogos, a chuva incontrolável, quer dizer, está quente, está a chover, está frio, está a chover, os incêndios, as inundações, os tsunamis, tem que ver com aquele ato que pareceu insignificante no Éden. Pois, porque Vai à frente, mas o nosso mundo não aguenta mais. Não aguenta mais. Sim. Nosso mundo não aguenta mais e nós temos a promessa de um Salvador, que é a primeira profecia messiânica que encontramos no texto bíblico, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Sim. E essa promessa é que tem animado os cristãos ao longo de todas as eras. Sim. O próprio Adão e sua companheira, sempre que nascesse um filho, eles achavam que era o Salvador prometido. Uhum. O Messias já esteve neste mundo, cumpriu a sua missão e um dia voltará para nos levar para um lugar melhor. E a verdade é que o inimigo, apesar de todo o estrago e destruição que tem causado no rebanho do Senhor, Deus tem sabido manter o seu povo intacto. Apesar das perdas, apesar dos desapontamentos, a verdade é que Deus tem mantido a igreja de pé. Exato. E a igreja não cairá. E como um sacrifício animal, Deus simbolizou a morte redentora de Jesus Cristo. Ou seja, pela sua morte, nós que estávamos mortos em nossos pecados, fomos resgatados das mãos do inimigo e passamos a pertencer a Deus por intermédio do batismo. Amém. E ao vestir Adão e Eva nas peles do animal, Deus os cobriu com sua justiça protetora. Exatamente. E é o mesmo que ele faz por mim, faz por ti, Beneneco, e pelos amigos e as amigas que nos ouvem e nos veem a esta hora. Amém. E mais, Deus não nos abandonou ao nosso próprio destino, mas nos deu esperança de voltar aos seus braços amorosos. Então, essa esperança tem condições de lhe alcançar ali onde você se encontra. Não sei qual é a sua condição. Se está preso por causa de um copo de cerveja,
se é por causa de um cigarro, eu não sei. Mas a verdade é que Jesus tem condições de resgatá-lo aonde você está. Você só precisa de acreditar. E estas Exatamente. lições, esse estudo que nós estamos a começar, é apenas o estudo número 2, vão nos trazer de volta a esperança que um dia nós perdemos no Éden. Amém. Amém. Bom, o nosso tempo terminou e dizer que, meus amigos, minhas amigas, isso é apenas um pequeno sumo, tanto todo o pacote, todo o recipiente está nas páginas do tremissário da lição número 2 e devemos tomar com gosto, com prazer, cada manhã, cada tarde, cada noite, porque Jesus Cristo colocou inimizade no nosso coração para que o pecado se torne aversão para nós, para que seja algo repulsivo. E assim, se aceitarmos isso, Deus, como cobriu Adão e Eva com sua justiça, também nos vai cobrir, como disse muito bem o amado Cláudio. Por isso, que essa inimizade que Deus colocou no nosso coração contra o pecado seja mesmo para deixar o passado e abraçar o presente e o futuro e o eterno, que é Cristo. Amém. Com essas palavras, desejo continuação de bom estudo e que nos dias que nos separam da vinda do Senhor estejamos realmente revestidos dessa justiça e não das folhas de figueira, que são os nossos enganos, as nossas mentiras, as nossas paixões contradizentes ao amor de Cristo. Amém.